Olá a todos, uma boa tarde ou boa noite, não sei o horário que você vai assistir essa aula, mas que Deus nos abençoe e nos possibilite abrir a nossa consciência para podermos ouvir um pouquinho sobre as verdades divinas e a sabedoria, a benevolência e o amor, que todas essas forças, através dos mentores da turma, e os nossos mentores individuais sejam possibilitadas e facilitadas para que possamos elevar a nossa consciência e aprender as verdades e as forças que possam transformar a nossa vida para o bem. Hoje nós vamos, nossa aula de número 86, é uma aula muito importante da Escola de Aprendizes do Evangelho, onde nós vamos abordar um tema que nos remete diretamente ao autoconhecimento e à reforma íntima, que são os objetivos principais da Escola de Aprendizes do Evangelho. A reforma através dos conhecimentos do Evangelho. E antes de nós introduzirmos o tema da aula de hoje, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Você gostaria que o mundo mudasse? Ou você está satisfeito com o mundo do jeito que ele é hoje? Se a sua resposta for sim, o que você gostaria que mudasse no mundo? Pois bem, a nossa aula de hoje trata o assunto sobre vícios e defeitos. É sobre isso que nós vamos falar hoje. A resposta da pergunta eu vou dar um pouquinho mais para frente na aula. Agora, primeiramente, eu vou abordar um pouquinho o que seria vícios. O que você entende por vício? Eu procurei essa pergunta no dicionário e encontrei a seguinte resposta. Diferentes dicionários dão diferentes respostas, mas no geral o conteúdo é esse aqui. Vício é um hábito prazeroso que causa algum prejuízo à pessoa ou às pessoas que convivem com ela. Então, normalmente prazeroso, tá? Pode ser que não seja prazeroso também, mas é um hábito constante, um hábito frequente que causa algum prejuízo. Como que é isso, né? Como que funciona isso? Como que é possível termos um hábito frequente que nos prejudica a nós mesmos e aqueles que estão ao nosso redor? Como que nós possibilitamos que isso aconteça? Por isso que normalmente é algo prazeroso, que nos motiva a praticar aquela coisa com frequência, tá certo? Então, onde que está a origem dos nossos vícios? Por que nós buscamos algo que nos entorpece normalmente, que nos dá um prazer momentâneo? Para que nós fazemos isso? Normalmente, para fugirmos de alguma situação que nos incomoda muito na nossa vida. Alguma dor emocional, algum problema que nós buscamos uma fuga. A maioria dos vícios, eles estão relacionados a fugas que nós procuramos para fugirmos de algum problema que nos incomoda, algo que nós não queremos encarar de frente. Então, por isso nós buscamos um vício. Esse vício, ele se torna frequente porque ele funciona como uma espécie de equilíbrio. Ele é algo que a gente busca para amenizar a dor, nós buscamos o prazer. E esse prazer, ele dá aquela pequena porção de equilíbrio, que na verdade não é um equilíbrio. Ela é só uma compensação da dor. Mas nós vamos falar sobre a solução desse problema um pouquinho mais para frente. Então, os vícios,
eles acabam, eles normalmente são coisas que nós adquirimos na nossa vida pelo nosso contexto social, familiar, o nosso meio onde que nós crescemos e vivemos. Dessa forma, os vícios normalmente são coisas adquiridas, não são coisas que estão tão presentes no nosso interior, na nossa personalidade. Nós adquirimos isso. Por isso, é mais fácil de resolver, de nos livrarmos de um vício do que de um defeito. Tá bom? E o que são defeitos, pessoal? Defeitos, segundo o livro da Iniciação Espírita, que é o livro que nós acompanhamos no nosso curso, eles são resquícios ou permanência de certa animalidade que nós herdamos trazendo das outras vidas, porque o ser humano está num processo contínuo de evolução, onde ele deixa o seu lado animal e vai cada vez mais seguindo para o lado espiritual, mais próximo de Deus. Então, conforme nós vamos deixando o nosso lado animalizado, os nossos instintos, instinto de sobrevivência, os instintos animais mesmo, porque todos nós somos animais, né? Ainda somos animais, mas estamos deixando o reino animal passo a passo. Então, conforme nós vamos deixando esse reino animal, nós vamos nos aproximando de Deus. Porém, ainda herdamos muita coisa de vidas passadas e do nosso processo evolutivo ainda possuímos muitas características animais, como raiva, como o egoísmo, como os instintos animais, né? A sexualidade, a sensualidade. Então todos esses instintos, eles são considerados como defeitos da nossa, do nosso caráter, da nossa personalidade. O que se trata realmente, né, desse processo evolutivo onde nós estamos deixando pouco a pouco eles de lado. Porém, é mais difícil de mudar um defeito do que um vício. Por esse motivo, porque é algo que já está dentro da nossa própria personalidade, já é inato da nossa personalidade que nós estamos trazendo na nossa jornada evolutiva. Então, isso leva um pouquinho mais de tempo. Claro que depende do quanto nós nos empenhamos, né? Mas isso é um pouco mais difícil de mudar. Então, entre vícios e defeitos, nós também podemos dar um foco e observarmos a questão das paixões. O que seriam as paixões? O livro dos Espíritos nos traz uma abordagem de que as paixões seria comparado a um cavalo potente, um cavalo que deve ser controlado, que deve ser dominado. Então, se nós conduzirmos esse cavalo, ele pode nos levar a lugares maravilhosos. Ele pode ser útil e nos ajudar no nosso transporte para conhecermos lugares. Ao passo que se nós deixarmos o cavalo nos guiar e nos levar aonde ele quiser, nós perdemos o controle. Então a paixão ela pode ser comparada com esse cavalo, ela pode ser muito útil. A paixão nos motiva a conquistar as nossas coisas. Vocês já devem ter ouvido falar, nossa, aquele médico é apaixonado pelo trabalho que ele tem. Então, uma pessoa que é apaixonada pelo trabalho, ela vai ser muito eficiente porque ela gosta, ela faz aquilo com amor. Ela gosta de investir o tempo dela naquela atividade. Se nós formos também, nós podemos ser apaixonados por pessoas, uma paixão que surge por determinada pessoa nos envolve e nos motiva a nos aprofundarmos num relacionamento, muitas vezes um relacionamento afetivo, frutífero, até constituir uma família ou
ou ter uma troca afetiva mais profunda, e isso pode ser gerado por uma paixão. Então, as paixões, elas são úteis. Basta que nós não deixemos elas nos dominar, que é o caso que nós vemos aí, vários casos de relacionamentos que acabam terminando em tragédia, por exemplo, onde um cônjuge tira a vida de outro cônjuge por ciúme, porque a paixão ela também estimula muito. Se ela perder o controle, ela pode estimular muito a questão da posse. E a gente sabe que essa questão do ciúme e da posse é muito perigoso. Ninguém nessa vida pertence a ninguém. Todos nós somos irmãos e pertencemos ao nosso Pai Criador que nos deu a vida. Devemos essa vida ao nosso Pai Criador, mas não pertencemos a ninguém. Isso nem numa relação de mãe e filho, de pai e filho, de irmãos, de amigos. Nós muitas vezes temos ciúmes até de amigos, né? Até se um amigo for conversar com outro, de começar a ter mais amizade com outro amigo, a gente sente ciúmes, porque a gente tem essa questão da posse, muito forte nesse mundo ainda. Essa questão da posse, ela está ligada com outras coisas. No nosso processo evolutivo, essa questão de nós nos garantirmos o nosso alimento, garantirmos o nosso espaço no mundo, é uma questão da sobrevivência mesmo. Nós estimulamos muito essa questão da posse, mas vocês sabem, nós sabemos que não vamos levar nada dessa vida junto. Quando nós desencarnarmos, nós vamos deixar até mesmo o nosso próprio corpo aqui. Não vamos levar nada. Então não temos que ter posse, né? Esse sentimento de posse é muito ilusório, é muito enganoso e muito perigoso. Então as paixões elas devem ser dominadas e dessa forma elas serão muito úteis. Porém, se elas são descontroladas, elas podem estimular os nossos vícios e os nossos defeitos. O orgulho, a vaidade, os ciúmes, o egoísmo, tá bom? Então vamos prosseguir aqui. No Livro dos Espíritos, pergunta 909. O homem pode sempre vencer as suas más tendências por seu próprio esforço? O que vocês acham? Se nós nos esforçarmos para vencer as nossas más tendências, que seria resolver esse problema dos vícios e dos defeitos e das paixões exacerbadas, nós teríamos sucesso? E o livro Os Espíritos responde a Kardec o seguinte: sim, com certeza seria possível e muitas vezes sem muito esforço. Basta o homem querer. Então, o que nos impede muitas vezes de vencermos os nossos vícios e os nossos defeitos é a nossa vontade. Por quê? Porque muitas vezes estamos numa posição confortável, estamos numa posição acomodados e aquilo que nós estamos praticando normalmente nos traz algum tipo de conforto ou de prazer. Por isso nós nos acomodamos. Porém, o homem ainda não conhece muito bem a força da sua própria vontade. A nossa vontade tem um poder assim infinito. Assim como também, nós vamos falar um pouquinho mais adiante aqui, a força do pensamento. Então a nossa vontade, ela nos move com uma força absurda. Se juntarmos a nossa vontade junto da nossa fé, como disse o nosso Mestre Jesus, tenha fé do tamanho de uma semente e moverá uma montanha. Então se nós juntarmos a nossa vontade junto da nossa fé, nós poderemos fazer milagres. Então, o que é necessário para nós resolvermos esse problema, né? Na pergunta 913,
do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual é o pior dos vícios? E os espíritos respondem: o egoísmo. O egoísmo é o pior dos defeitos ou dos vícios. Aqui no caso ele usa vícios, tá? Mas nós podemos entender também o egoísmo como um defeito. Ele é mais defeito, inclusive, do que vício. Ele acaba estimulando os vícios, mas ele é, na verdade, a raiz de todos os nossos defeitos, de todos os nossos problemas aqui na Terra. Então, tendo essa raiz que dá origem ao orgulho, à vaidade, à maledicência, muitas vezes. Então, as guerras, né? Todos os nossos problemas que nós historicamente temos visto acontecer aqui no planeta, eles são originários do egoísmo. Como que nós poderíamos resolver, combater esse problema do egoísmo? Qual seria a fórmula para nós resolvermos esse problema do egoísmo? Será que nós conseguiríamos mudar o mundo? Será que eu, Denis, conseguiria mudar o mundo pela minha própria vontade? A resposta pode ser sim ou não. A questão é que nós não conseguimos mudar o nosso próximo diretamente. Nós só conseguimos mudar aqueles que estão ao nosso redor se eles quiserem. Se eles assim o procurarem e o buscarem. Nós só conseguimos mudar, só tem uma pessoa que nós conseguimos mudar no universo, não é nem nesse planeta, né? Aliás, em todos os universos só tem um ser que nós conseguimos mudar. E esse ser somos nós mesmos. Então ninguém consegue mudar ninguém, a não ser que esse alguém procure essa mudança, né? Nós podemos ajudar, facilitar. Eu posso estar aqui, talvez, contribuindo com essas informações que eu estou trazendo para a vida de alguém que está ouvindo isso. Mas a mudança mesmo, real, acontece dentro de mim. Eu só consigo mudar a mim mesmo. E por força da minha vontade. Eu tenho que querer essa mudança. Então, como que nós podemos fazer isso? Primeiramente, o que seria o contrário dos vícios e dos defeitos? O que é o contrário do vício e do defeito? No Livro dos Espíritos, Kardec nos traz que o contrário disso são as virtudes. Nós temos as virtudes também. Nem tudo é ruim nessa vida, né? Nós temos coisas boas e coisas ruins. Porém, a gente acaba enxergando mais as coisas ruins porque são elas que são mais divulgadas. Porém, todos aqui temos muitas virtudes. Somos muito virtuosos. Praticamos as nossas virtudes todos os dias. Ninguém é 100% ruim ou 100% bom. Todos temos coisas boas e coisas ruins. Porém, nós não damos muita atenção às coisas boas. Vocês podem perceber isso. Será que se nós ligarmos a televisão e prestarmos atenção no noticiário, nós vamos conseguir ver aí algumas notícias boas? Pouquíssimas, né, pessoal? Ninguém, no jornal nacional, na televisão, não vai ser divulgado aí, nossa, hoje desabrocharam muitas flores no jardim da Dona Maria. Não vai ser divulgado, né? Infelizmente. Quem sabe daqui a um tempo, né, esse tipo de notícia venha nos presenciar, né? Aquele menino, filho do seu João, ajudou o cego a atravessar a rua. Porém, essas coisas acontecem todos os dias, não é verdade? Nós podemos ver agora nesse momento da epidemia, no começo da epidemia, houveram várias atitudes benéficas, fraternas, as pessoas se ajudando, os jovens indo fazer compra para os idosos para que eles não se contaminassem durante a epidemia,
Houveram várias atitudes boas, os músicos tocando das suas varandas para alegrar a comunidade, alegrar o condomínio, as pessoas, os seus vizinhos. Houveram várias atitudes positivas e existem todos os dias muitas atitudes positivas. Porém, as pessoas que praticam o bem, elas normalmente não buscam muito a propaganda, se exaltarem. Isso, inclusive, também está na Bíblia, está no Livro dos Espíritos. E nós não devemos exaltar, fazer como os hipócritas que divulgam o bem que fizeram, né? Fazem propaganda, como em muitos políticos a gente vê, né? Os políticos praticando isso. Às vezes faz uma coisa mínima, né? Distribuiu 100 cestas básicas e vai lá e divulga, nossa, fez um ato de heroísmo. Então não é bem assim, né? A gente deve fazer o bem, sem se preocupar a quem. E aí o Livro dos Espíritos nos traz na pergunta 893, é muito interessante. Qual a virtude mais meritória? Qual a mais meritória das virtudes? E os Espíritos nos respondem: toda virtude tem seu mérito, todo ato de resistência às más tendências tem o seu mérito. Porém, a virtude mais meritória é aquela de mais desinteresse, de maior desinteresse, é a caridade de maior desinteresse. Então, um ato benéfico praticado sem interesse nenhum é mais meritório. Quando nós fazemos o bem sem pensar a quem, sem selecionar a pessoa que nós estamos praticando a caridade e sem querer nada em troca, esse é o mais meritório das virtudes. E quanto mais nós praticarmos as nossas virtudes, mais nós teremos o contato com ela, mais nós nos desenvolveremos na prática da caridade. Quanto mais nós praticamos a caridade, mais nós nos desenvolvemos e nos aproximamos da benevolência. Aquilo se torna um hábito no nosso dia a dia. Nós podemos fazer um balanço diário. E isso é uma prática muito legal, é uma coisa que também pode ser praticada, que a escola nos traz também, a prática do uso da caderneta. O uso da caderneta é fenomenal, é uma ferramenta de autoconhecimento. E o autoconhecimento é o primeiro passo para que nós possamos nos transformar. E nos transformando, aí volta a pergunta inicial da nossa aula: como que nós podemos mudar o mundo? O mundo nós mudamos através da autotransformação. Quando nós nos transformamos, nós mudamos a nossa sintonia, o nosso comportamento. Nós acabamos por influenciar as pessoas que estão ao nosso redor, porque elas acabam observando a nossa mudança e acabam se espelhando. Elas observam os resultados que nós passamos a adquirir, porque quando nós mudamos, nós passamos a adquirir melhores resultados. Pela lei da ação e reação, nós acabamos trazendo mais reações positivas para o nosso karma, para o nosso histórico, para a nossa vida. Então isso acaba influenciando as pessoas que estão ao nosso redor. E isso é muito importante. Então por isso a mudança ela começa em nós mesmos. E nós mergulharmos dentro de nós mesmos possibilita o autoconhecimento, a meditação. Isso são as ferramentas de cura desses defeitos, de cura do egoísmo do mundo. Nós podemos curar o egoísmo do mundo através da nossa própria transformação. Então, praticando a caridade já é o primeiro passo para nós mudarmos a nossa sintonia e passarmos a sintonizarmos o bem. Façamos uma avaliação diária antes de dormir. Quantas atitudes benéficas nós praticamos no dia de hoje, quando nós fomos dormir? Quantas coisas boas e quantas coisas ruins eu fiz? Quantas coisas eu preciso transformar no meu dia a dia? Quantas respostas erradas eu dei para os meus familiares?
Quantas oportunidades de praticar o bem eu perdi no meu dia a dia. Desde o momento em que eu parei no semáforo e veio uma pessoa necessitada me pedir umas moedas que eu tinha ali e acabei não dando, ou o meu filho que veio pedir um auxílio, um carinho, uma atenção, eu acabei negando por conta de estar muito envolvido com o trabalho, ou uma oportunidade de transformar um companheiro de trabalho que veio buscar uma informação, eu acabei dando de forma de má vontade, acabei não dando uma atenção devida, ou deixei de ensiná-lo a ter uma conduta moral melhor, deixei de ensinar o meu filho a ter uma conduta, de corrigir um defeito, porque também, abre-se um parênteses aqui, pessoal, essa questão da educação dos filhos, ninguém é obrigado a ter filho, né? Mas quando nós temos filhos, nós adquirimos uma responsabilidade perante ao nosso Criador, uma responsabilidade sobre a vida de outra pessoa, e é nossa responsabilidade ensinar a conduta moral dos filhos. Isso não é uma responsabilidade da escola, do professor. O professor pode sim fazer isso. Se você é professor, você pode contribuir com a conduta, com o desenvolvimento moral dessas crianças. Porém, a responsabilidade primária da conduta moral, da formação moral da pessoa, vem dos pais. Então, os pais são os responsáveis pela formação moral dos seus filhos. Tá bom? Fecha parênteses aí e vamos dar continuidade. Bom, o que seria então o remédio para o egoísmo do mundo? Tendo em vista de que todos os problemas do mundo, as guerras, os conflitos, a manipulação, a traição, todos os problemas do mundo, eles são originários do egoísmo. Como que nós poderíamos transformar e mudar o mundo e remediar esse egoísmo que é praticado no nosso dia a dia, no mundo inteiro? Então, o autoconhecimento é a principal ferramenta. Voltando um pouquinho lá nos vícios, os vícios, eles têm essa questão, essa característica da fuga. Então, como que nós podemos enfrentar um vício? Enfrentando a dor original daquele vício. Nós, ou defeitos, ou o que seja, nós devemos ir de encontro ao que causou aquele vício, aquele distúrbio, e enfrentar essa dor original. Nós podemos contar hoje em dia, na nossa geração, nós temos uma facilidade muito legal para aqueles que podem, claro, usar desse serviço da psicologia. Nós temos os psicoterapeutas que podem nos ajudar a nos conhecer a nós mesmos e buscar, a encontrar essa dor original que nos causa um distúrbio, uma fuga. Nós também temos na internet muitos recursos, muitas ferramentas, muitos coaches, muitas palestras que nos auxiliam no autoconhecimento, na autoajuda, livros, os livros espíritas, os livros de autoajuda, todos eles nos trazem um caminho que pode possibilitar a solução desses problemas. A meditação também é uma forma fenomenal de encontrar as coisas dentro de nós mesmos, de nos autoconhecer. A partir do momento que nós encontramos a raiz dos problemas dentro de nós mesmos, aí nós temos que aceitar, muitas vezes. Essa questão da aceitação, ela também transcende a nossa vida. Nós, no Espiritismo, acreditamos na reencarnação, e a reencarnação, ela segue as leis naturais de justiça. E o nosso Criador, nosso Pai Criador,
busca nos colocar em posições, quando nós reencarnamos, que favorecem o nosso aprendizado de determinado tema onde nós praticamos faltas em vidas anteriores. Então, muitas vezes nós reencarnamos numa situação familiar, numa situação social, onde existem dores, existem dificuldades. E essas dificuldades, normalmente, elas estão ligadas à nossa programação kármica, daquilo que nós precisamos vivenciar para o nosso aprendizado nesta vida. É como se cada vida fosse uma sala de aula, onde nós temos determinados temas para aprender. E esses temas estão ligados às nossas deficiências, aquilo que nós precisamos aprender. Ninguém é colocado na sala de aula errada. Todos são colocados na sala de aula certa. O nosso Pai Criador é a sabedoria soberana que rege todo o universo. Nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que ele saiba. Nada está fora do lugar, está tudo dentro do seu devido lugar. Então, é muito importante, pessoal, que nós pratiquemos essa aceitação, porque o vício acaba funcionando como uma revolta, muitas vezes. Essa fuga da realidade também ela funciona como uma revolta. Então, uma forma de nós enfrentarmos a nossa dor, os nossos problemas originais, é também aceitar. E aí entra uma outra questão, a questão da humildade, que Jesus nos pregou durante o seu período que esteve aqui. Jesus, o mais sábio dos profetas, transformou a humanidade, esteve aqui há 2000 anos atrás e não teve nenhum resquício de orgulho. Jesus lavava os pés dos seus companheiros, se colocou nas posições mais humildes possíveis, vivia entre os pobres, os oprimidos, nunca negou atenção a nenhum pobre, nunca praticou o orgulho nem a vaidade. Mestre soberano. E quem somos nós para termos orgulho, para termos vaidade, para rejeitarmos os nossos irmãos, para nos sentirmos superiores a outra pessoa? Então ninguém deve praticar o orgulho, a vaidade, né? Então devemos ser humildes e também devemos ser humildes perante o nosso Pai Criador, que tem toda a sabedoria, que sabe o que é melhor para a nossa vida. Então aceitemos, a aceitação é muito importante. Outra ferramenta, que é que eu já falei, a prática da caridade e o respeito. O respeito às outras pessoas e o respeito a nós mesmos também. Devemos respeitar os nossos valores, devemos respeitar o que é certo. Aquilo que nós aprendemos no Evangelho é o caminho correto a seguir. Ninguém vai ao Pai se não for por mim, assim disse Jesus. Ele deixou o seu exemplo aqui para nós seguirmos, então nós devemos seguir. Então, o respeito aos valores é muito importante. Quando nós estamos diante de dificuldades ou de situações econômicas, oportunidades de trabalho, muitas vezes nós trabalhamos por uma empresa que, por exemplo, destrói o meio ambiente. Será que é certo? Eu sou empregado, não sou o dono da empresa, não tenho o poder da decisão da empresa, só estou assim, cuidando do meu emprego, porque eu preciso alimentar minha família. Mas será que não seria o caso de eu procurar uma outra empresa que pratica o bem ao invés de praticar o mal? Se as empresas que praticam o mal sempre tiverem muitas pessoas procurando empregos nessas empresas, elas vão continuar praticando o mal. Vão continuar praticando, degradando o meio ambiente ou às vezes prejudicando socialmente um país, uma comunidade. Existem muitas empresas que praticam desastres sociais, como nós vimos aí na desastre de Mariana, ou essas questões ambientais que nós estamos vendo agora, o desmatamento na Amazônia.
É porque tem empresas, tem fazendeiros que estão ali, que querem a terra, e isso nós acabamos consumindo alimento que vem desses fazendeiros. Será que não é o caso de nós procurarmos conhecer se aquele alimento que nós estamos consumindo, ele vem de uma fonte que está ou não degradando o meio ambiente? Então, ou se nós trabalhamos com uma empresa dessa, né? Então, assim, temos que respeitar a nossa conduta moral, os nossos valores. Muito importante, senão também nós não vamos conseguir mudar o mundo como nós queremos. Então, cada vez mais, não que nós devemos largar nossos empregos, lógico que não, mas podemos procurar um emprego melhor sempre numa empresa que tem uma conduta social, moral melhor, né? Então, isso também é uma forma. Outra forma é o pensamento, como eu disse anteriormente. Então, o pensamento, junto da nossa vontade, ele tem um poder infinito. Muitos de nós acreditamos que o meio ambiente influencia o nosso pensamento. Mas, na verdade, todos nós somos espíritos encarnados aqui na Terra. Como espíritos, possuímos faculdades espirituais, faculdades mediúnicas. Todos nós possuímos essas faculdades, cada um num grau de desenvolvimento diferente. Se nós tomarmos posse dessas faculdades e para começarmos a exercermos essas faculdades, a força do nosso pensamento transforma a nossa realidade, transforma a nossa vida. O nosso pensamento tem o poder de transformar a nossa vida. Você pode criar no seu pensamento hoje a vida que você quer ter no futuro. E ela vai obedecer isso em muitos aspectos. Tirando a programação kármica que nós devemos praticar aqui nessa vida, que nós assumimos na nossa vinda, na nossa reencarnação aqui, nós assumimos uma programação kármica, que são os temas que nós temos que aprender. Tirando isso, o nosso pensamento pode transformar qualquer coisa, qualquer realidade da nossa vida. Como está no Evangelho, se você pensar que você quiser que aquela montanha se mude de lugar e tiver a fé do tamanho de uma semente, você vai dizer para aquela montanha se transite desse lugar para outro lugar e ela vai se transitar, ela vai se mover. Simbolicamente, claro, né, pessoal? Mas o que eu quero dizer é que nós temos o poder da transformação e o nosso mundo está num momento de regeneração. O nosso planeta está passando pelo momento de regeneração, da separação do joio do trigo, como foi dito nas profecias que estão no Evangelho. Essa separação do joio do trigo está acontecendo nesse momento. Quanto mais nós nos apegarmos às desgraças, às notícias ruins, às coisas que estão acontecendo de ruim no mundo, mais nós ficaremos ligados a essas sintonias e rebaixaremos o nosso padrão vibratório. Quanto mais a gente evoluir, elevar o nosso padrão vibratório e nos ligarmos às notícias boas, a nossa transformação pessoal, a transformação do nosso mundo, de tudo que está aqui ao redor da gente, a nossa família, a nossa comunidade, o nosso trabalho, a transformação de tudo que está ao nosso redor, nós nos elevaremos e nos ligaremos às esferas mais elevadas. O nosso padrão subirá e nós conseguiremos fortalecer o nosso pensamento e transformar a nossa realidade. Melhorar a nossa sintonia. Então, preste muita atenção na sua sintonia, naquilo que você está emitindo nesse momento, qual é o sentimento que você está sentindo nesse momento e o que esse sentimento está vibrando ao seu redor. Se você sentir felicidade, você vai contagiar de forma positiva, alegria,
vai contagiar de forma positiva aqueles que estão ao seu redor. Se você sentir tristeza, você também vai contagiar aqueles que estão ao seu redor, porém de forma negativa. Então, uma forma muito legal de você manter o seu pensamento elevado é a gratidão. Todo mundo tem algo a agradecer. Você pode estar sofrendo problemas econômicos hoje devido à pandemia, por exemplo, mas você pode agradecer por estar vivo. Você pode agradecer por ter uma cama confortável para dormir, por ter um alimento na mesa. Você pode agradecer por ter familiares que te auxiliam, por ter amigos. Então você pode agradecer pelo dia estar ensolarado, por terem flores na rua onde você passa, por terem pessoas que ajudam umas às outras. Existem milhões de motivos para agradecer. Todo mundo tem alguma coisa para agradecer. Então agradeça que você vai elevar o seu padrão vibratório e vai melhorar a sintonia e atrair mais coisas positivas ao seu redor. Pelo magnetismo nós atraímos também. O pensamento, ele contém magnetismo e atrai as coisas boas se você estiver numa sintonia boa. Uma forma também de mudar e transformar a sua sintonia, a sua vibração, é uma ferramenta que está disponível no Evangelho segundo o Espiritismo. No final existem várias sugestões, inclusive, que é a prece. Nós podemos fazer a prece, que é nada mais, nada menos do que uma conversa com Deus. Nós podemos conversar com Deus, com os nossos mentores espirituais, o nosso mentor que está do nosso lado, auxiliando sempre a nossa vida. Então nós podemos praticar a prece. E a prece nos liga diretamente. A prece funciona como se fosse a nossa ligação direta com Deus, como se fosse o WhatsApp de Deus. Vamos imaginar, a gente vai mandar o WhatsApp para Deus, pedindo: Deus, preciso da sua ajuda. Ou Deus, gostaria de agradecer hoje determinada coisa que aconteceu na minha vida e que me trouxe um benefício. Gostaria de agradecer por estar vivo, gostaria de agradecer por ter um alimento, de poder estar assistindo uma aula, de poder fazer um curso de espiritismo que vai trazer uma evolução espiritual na minha vida. Gostaria de agradecer por ter filhos maravilhosos, por ter um cônjuge, por ter uma família. Então, a prece, ela nos eleva imediatamente. Esses são os remédios que podem nos curar do egoísmo, dos nossos defeitos, das nossas paixões descontroladas, juntando a nossa vontade, claro, sempre, não esqueçamos disso. Porém, se nós pensarmos no egoísmo de uma forma como se fosse uma epidemia, como se fosse a pandemia, por exemplo, nós estamos sofrendo uma pandemia de egoísmo no mundo, Então nós temos o remédio, que é isso tudo que eu falei para vocês agora, mas nós temos também a vacina. Já inventaram a vacina dessa epidemia que se chama egoísmo. Vocês sabem qual é a vacina? Pois eu vou lhes dizer. A vacina, senhores e senhoras, contra o egoísmo do mundo, além da caridade, é a nossa ligação com Deus, a nossa comunhão com o nosso Pai Criador. Se nós nos ligamos a Deus, nós eliminamos todas as nossas carências, todos os nossos medos que nos motivam a praticar o egoísmo, as nossas inseguranças. Então, através da nossa ligação com Deus, nós eliminamos essas inseguranças, porque Jesus nos disse: nem os pássaros, nem as aves do céu ficam sem o alimento. Deus dá a elas todos os dias os alimentos, a morada, as condições para que elas tenham a sua vida. E elas não se preocupam em acumular, elas não se preocupam em obter, em adquirir aquilo que não é delas, em subtrair dos outros,
das outras aves. Não, elas confiam, elas têm uma confiança nessa força, no amor divino. Observem os lírios do campo. Nem Salomão, no auge do seu império, pôde se vestir de forma tão bela como os lírios do campo. E Deus renova essa beleza na natureza todos os dias. É incessante, é constante, é infinito. Essa força que alimenta a nossa vida, essa força energética que nos alimenta, ela é infinita, ela é incessante, ela é constante. Então, senhores e senhoras, se vocês quiserem a vacina contra o egoísmo no mundo, confiem em Deus. Se liguem a Deus. Deus nos proverá de tudo aquilo que nós necessitamos para a nossa jornada evolutiva, para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. E não nos faltará. Isso também está no Evangelho. Então, como somos filhos, filhos do nosso Criador, nenhum pai dá a um filho que pede um pão uma pedra no lugar. Um pai dá aquilo que o filho necessita e tem amor por ele e vai sempre querer. Então esse amor divino está constante. Confiemos nesse amor divino. Deus abençoe a todos nós. Eu agradeço pela oportunidade, espero ter contribuído com alguma coisa, peço desculpas por alguma falha, se faltou abordar algum assunto. O nosso tempo aqui é um pouco curto porque é uma videoaula. Agradeço a oportunidade de participar dessa turma e que Deus abençoe a todos e que nos traga esse benefício do conhecimento através do Espiritismo. Graças a Deus.